Beware, and I eat men like air. Olá, tudo bom? Tem uma gatinha nova no canal. Essa minúscula, que já tá o dobro do tamanho, é a Maria Antonieta. Olha que linda! Cada vez que eu pego um livro novo, eu olho pra ele e eu vejo que aquele livro representa uma quantidade de tempo que eu vou gastar ou vou ganhar lendo o livro. Então, para o livro valer a pena, eu tenho que considerar que as horas que eu usei para ler aquele livro não foram perdidas ou não teriam sido usadas melhor fazendo outra coisa. Quanto mais longo o livro, mais horas eu vou ter que usar para conseguir ler ele inteiro e é mais difícil ele valer a pena, porque ele tem que compensar as várias outras coisas que eu poderia estar fazendo naquele momento. Esse livro aqui, dá pra ver pelo tamanho, tem mais de 1000 páginas. Então o desafio dele valer a pena era muito grande. Eu tô falando da Cidade em Chamas. Ele já tinha sido publicado em algumas revistas literárias. Ele recebeu 2 milhões pra sentar e escrever esse livro. Tinha muita expectativa rolando pra quando esse livro foi lançado. E ele vale a pena. São 1000 e poucas páginas, eu confesso que eu acho que umas 200, 300 ali poderiam ter sido cortadas. O livro se passa na Nova York dos anos 70 e conta a história de uma série de personagens que tem mais ou menos algumas coisas intercaladas entre eles ou que vão se fechar durante o livro. Ele tem vários interlúdios no meio, então, por exemplo, tem um pedaço que tem uma carta que foi escrita, tem um outro pedaço que tem uma reportagem de jornal. O interlúdio mais legal é tipo um fanzine que é colocado aqui no meio. E ele tem várias diferenças de tipografia durante o texto mesmo. Diferente daquelas diferenças tipográficas que elas dão um significado a mais, as diferenças tipográficas aqui elas são puramente estilísticas. Quer dizer, se elas fossem escritas com a mesma fonte do resto, com o mesmo tamanho do resto, não ia ter uma perda para a história. Então foi uma escolha só estética, diferente dos interlúdios, que traz sim uma coisa nova para a história. E os interlúdios inteiros, eles funcionam como uma visão um pouco mais aprofundada na cabeça dos personagens, porque o livro inteiro é em terceira pessoa. E os interlúdios são muito mais pessoais e eles dão para ver um pouco mais profundamente o que os personagens também estão vendo, porque pedaços de coisas que os personagens leem estão ali pra gente ler também e tirar as nossas próprias conclusões. Pontos altos do livro. Ele é um livro que ele encarna muito bem a Nova York dos anos 70. Eu vi um crítico da New Yorker falando que ele mesmo, o crítico, viveu na Nova York dos anos 70, mas o autor não. E ele ficou impressionado como o autor teve a capacidade de evocar aquele clima que acontecia na época. Porque eu não sei se vocês sabem, nos anos 70, em 77, teve um blackout em Nova York no dia 13 para 14 de julho. Foi um dos 3 grandes blackouts que teve na cidade. E naquela época tinha um movimento punk muito forte. E tinha incêndios em várias regiões da cidade, principalmente no Bronx, no Harlem. E então tinha todo um clima de revolta por tudo que estava acontecendo. Era uma época que a cidade estava mais ou menos em decadência. E foi assim, por exemplo, que o Donald Trump construiu o império dele, comprando esses terrenos, esses imóveis em lugares que não eram considerados bons a preços baixos por causa de medidas que o governo estava fazendo para tentar recuperar a cidade. No livro, para fazer o contraponto dessa gente mais rica, que também está dentro do livro numa grande empresa, que tem vários negócios diferentes, tem a galera que é do punk e um dos meus personagens favoritos, que é o Charlie. Ele tá adolescente, tá no final do ensino médio, e ele começa a se envolver com essa galera um pouco mais velha que é do punk. Então a história aqui passa por essa questão de fazer os incêndios, dos motivos que levam as pessoas para isso. Tem um pouquinho, assim, não dá pra dizer que é muito aprofundado, mas tem um pouco de discussão política que é bem interessante. E se discute também como que se aprende, como que os ricos e os brancos e os homens aprendem que eles são melhores que os outros desde o início na educação deles, na escola. Se discute por que alguns têm mais e outros têm menos. Se discute até onde uma pessoa que é da classe baixa ou classe média pode chegar. Que o potencial que ela tem, não interessa o quão grande seja, tem um limite, porque a classe mais dominante não vai deixar essas pessoas irem tão longe. A sensação que eu tenho, porém, é que o lado punk, que é o lado que mais me interessa, ele é colocado aqui como aqueles que estão envolvidas muito mais por revolta pessoal do que por algum motivo efetivo de mudança do mundo. Muitos dos personagens que são mais citados aqui, diferente do Charlie. Então a gente vê que é uma coisa um pouco vazia e no final tem uma vitória do capitalismo, mais ou menos assim, no livro. E essa postura eu acho que é muito importante para definir qual que seria
o resultado ou até aonde o movimento punk e o que eles queriam ia conseguir chegar. Hoje em dia, vendo os movimentos de esquerda, a situação que a gente está passando, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, eu acho que isso é uma coisa ainda bem perceptível. A gente consegue ver, principalmente vindo de homens brancos, esse tipo de postura de ser o rei de todas as coisas e saber melhor do que os outros e ter a verdade sobre o que tem que ser feito. Isso é uma coisa completamente falha, que nossa, peca muito em empatia e que só tá ali envolvida pelos mesmos motivos de poder que todo o resto do mundo. O problema com essa viagem toda do Rousseau é que o homem é primordialmente um animal social, no sentido de um clã ou de uma tribo. Marx diz isso em algum lugar. Você se desliga completamente, não só não consegue achar uma saída assim de cara contra a sua natureza, mas perdeu toda e qualquer força de resistência grupal. E você acaba voltando de 4 com os formulários de pedido de crédito na mão, implorando para poder entrar. Ele está discutindo aqui formas de resistência em relação ao capitalismo e como que o senso de coletivo é muito importante, como que o capitalismo faz de tudo para destruir o nosso senso de coletivo como uma forma principal de nos dominar. Algumas coisas que eu não gostei, tá? Tem algumas cenas que eu acho que são um pouco machistas no livro. Tem uma cena de estupro que eu acho que é, tipo, muitíssimo mal construída. Ela tá ali muito mais pra mostrar a maldade de um dos personagens masculinos do que pra mostrar o desenvolvimento da própria personagem principal. E isso tem muito a ver com o fato de o autor ser homem. Tem outras cenas e outras situações que tem uma ou outra coisa machista que me incomodaram profundamente, como, por exemplo, uma hora que o policial diz que eles têm um ditado, que é assim: se você tá com uma vítima, que é uma mulher assassinada, você tem que procurar nos suspeitos os homens que a amavam. E se você tem como vítima um homem assassinado, você tem que procurar nos suspeitos os homens que os odiavam. E a sensação que eu fico é assim, tipo, os caras que mataram as mulheres não amavam elas, a gente sabe disso, a gente tá com toda uma cultura e uma revolta por essa noção de violência de gênero, quando na verdade a violência dos homens contra as mulheres. A gente conseguiu agora instituir a lei do feminicídio. Então eu vejo que num livro tão importante quanto esse, um ditado desse, sem nenhum tipo de discussão, simplesmente jogado como se fosse uma verdade absoluta, é meio que um pouquinho de retrocesso, sabe? Outra coisa que também me deixou irritadinha é que ele faz uma crítica muito vazia a Sylvia Plath. É bem passando, assim, não é nem um pouco importante pra história, mas como eu sou, tipo, muito apaixonada pela Sylvia Plath, eu fiquei assim, puta merda, esse personagem realmente não entendeu nada do que a Sylvia Plath tava fazendo. Mas, de novo, é no ponto de vista do personagem, isso não necessariamente significa o ponto de vista do autor. Entre os interlúdios, uma das coisas que eu gostei muito é que tem uma avaliação psiquiátrica de um dos personagens, e ele acontece mais ou menos nessa altura do livro, a gente tá lá pelas 700 páginas, e ele dá um vislumbre do que vem pela frente. Eu acho muito legal a forma como isso foi feito através de uma avaliação psiquiátrica. Aliás, essa questão de vício e de problemas psiquiátricos, ele não é primordial. Dá pra dizer que ele tá no primeiro plano do livro, mas a discussão não é diretamente sobre vícios ou sobre problemas mentais. Mas dá pra perceber como é importante a presença disso naquela época, o que aquela época tinha a ver, que tinha uma relação de causa ou consequência para ter tanta gente buscando drogas e tanta gente com depressão e outros tipos de problemas mentais. Eu acho que isso tem um diálogo bem grande com a situação que a gente está vivendo agora. De lá pra cá, enfim, as coisas continuam nesse processo cíclico cada vez mais intenso. Outra coisa que eu não falei, que é importante falar, é que o livro tem todas essas discussões e tem como pano de fundo um assassinato que aconteceu. E enquanto o livro vai passando, a gente vai tentando descobrir quem é que foi que cometeu esse crime. Não é um thriller policial, então não é um livro primordialmente sobre o assassinato, mas ele serve como fio condutor de toda a história. A câmera parou de funcionar, mas a mamãe pediu pra eu falar que se o autor tivesse escolhido qualquer outro assassino não teria ficado sensacional como é. O e-mail do fim dá um vislumbre no futuro que ela provou. O livro é bem legal, agora vou brincar.